Salve, salve, galera! Muito bem-vindos. Essa é a nossa última teleaula da disciplina de empreendedorismo. Tá vendo? Já tá quase acabando. Nem doeu. Pois é, gente. A verdade é a seguinte. Até esse presente momento, a gente já traçou um caminho importante aí a respeito dessas considerações que precisam ser feitas a respeito de uma disciplina que é uma disciplina fundamental para que a gente adquira um protagonismo, né? Para que a gente tome o rumo das nossas vidas, quer seja na nossa própria empresa ou na empresa de terceiros. Nosso livro foi dividido em 4 unidades. A primeira unidade tratou do panorama do empreendedorismo, a segunda das oportunidades empreendedoras, a terceira do plano de negócio e hoje, na quarta, a gente vai falar um pouco dos desafios do empreendedor. É uma aula um pouco menos densa de tópicos e conteúdos do que a aula passada, mas é igualmente importante. Até agora, você já sabe que o empreendedorismo é um campo de estudos que admite 2 correntes, a dos economistas e a dos comportamentalistas. Que existe a possibilidade de você desempenhar as suas atividades como empreendedor, tanto dentro da sua empresa própria, sendo um empreendedor, ou sendo um intraempreendedor dentro de uma empresa de terceiros, aonde você vai colocar à disposição da sua organização todas as suas habilidades, o seu interesse, a sua autoestima e a sua motivação para dar ideias inovadoras para novos processos, novas tarefas, novas formas de fazer as coisas e também para a criação de novos produtos. Mas mais do que isso, você entendeu que existe um tipo de empreendedor que alinha o seu sistema de valores éticos com as suas atividades laborais, suas atividades de trabalho, buscando não o lucro pessoal, mas o lucro para ser reinvestido na empresa a fim de transformar uma situação de vulnerabilidade social ou ainda de prejuízo ambiental para melhor. Depois você percebeu que esse processo empreendedor tem fases ou etapas, depende do autor, tá? Então, fases ou etapas você vai encontrar aí, mas as 3 principais fases ou etapas são a fase da concepção, do planejamento e da execução. E mais do que isso, você também já sabe que para que o empreendimento dê certo, ele precisa ser oriundo de várias ideias das quais houve uma seleção, e uma dessas ideias com maior possibilidade de ser explorada comercialmente foi submetida à metodologia Canvas, que é uma metodologia para que a gente possa aprimorar e testar a viabilidade dessa ideia. Essa metodologia tem alguns conjuntos de blocos, mas o centro dela é um bloco vermelho onde a gente coloca a nossa proposta de valor, ou seja, aquilo que nós vamos fazer para satisfazer a angústia gerada por um problema que o nosso cliente não sabe resolver sozinho e pelo qual ele vai trocar os seus recursos. Nosso trabalho é fazer com que ele perceba isso de forma extremamente satisfatória, a fim de que ele estabeleça um relacionamento duradouro conosco e se torne, mais do que um cliente que repita as compras conosco, um cliente fiel, que vai inclusive se tornar um nosso advogado perante os outros clientes do mercado. Aliás, falando em mercado, na teleaula 2, você descobriu então que essa modelagem de negócio vai dar origem ao plano de negócio. Quando o modelo já foi testado e validado, a gente elabora o plano de negócios, um documento textual, formal, que tem capa, sumário executivo, que é a sua principal etapa, o seu principal componente, a descrição do empreendimento, a descrição das habilidades, competências e atitudes dos empreendedores que vão gerir o negócio, a seção operacional, a seção de marketing, a seção estratégica, a seção financeira e depois a seção estratégica. Note que nesse processo todo você foi percebendo a necessidade de que depois que o empreendimento esteja funcionando, você se habilite, você adquira as competências para gerir. Então, esse é o tema da teleaula 4, os desafios do empreendedor e como gerir o novo negócio. Acompanhe aí comigo. Então, é uma teleaula que trata da gestão dos negócios, retomando os conceitos de processo e se aprofundando na questão da organização desses processos na empresa, por meio de responder algumas perguntas, né? Quais são os nossos desafios como empreendedores? E a necessidade que a gente tem de continuar pensando como um empreendedor que já elaborou o seu plano de negócios e que agora vai passar para afinar a questão de administrar o empreendimento. A pergunta que nós nos fazemos é como administrar o empreendimento de forma eficaz.
O que é que eu tenho que fazer para isso? Obviamente, eu preciso conhecer as principais funções administrativas e as principais ferramentas que eu posso manejar para fazer resposta aos desafios que o mundo empresarial vai apresentar para mim, como gestor. Então, vamos continuar pensando, acompanhe aí as perguntas que nós temos que fazer, não é? Como administrar o empreendimento de modo eficiente e eficaz? Vamos conhecer algumas ferramentas de gestão que auxiliam nesse processo de gerenciamento da organização? Perfeito, vamos fazer isso sim, mas só que para que isso aconteça, obviamente eu preciso conhecer as 4 principais funções administrativas, que são o planejamento ou planejar, organização ou organizar, direção e controle. Cada uma delas tem um conjunto de tarefas que você precisa conhecer. Isso é muito pedido em avaliação, é muito pedido em concursos, então vamos ficar de olho nisso. Vamos acompanhar cada uma delas? A primeira função administrativa é a função planejamento. É nela que nós definimos a missão da empresa. Sabe diferenciar missão de visão? A missão da empresa é o propósito que ela tem, é para que ela existe. Por que a nossa empresa existe? Nossa empresa existe para que nós possamos resolver o problema de alguém. Aqui nesse slide, tá? Então vamos lá. Para que a nossa empresa existe? Para resolver o problema que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, a missão é o propósito da empresa. É para que ela serve. E aí, nessa função, a gente vai formular os objetivos, definir os planos para alcançar esses objetivos e quais as atividades que serão necessárias para que isso aconteça. Coloque um asterisco aqui na organização, porque desses 4 são 2 dos mais pedidos, mas pode cair qualquer um nas suas avaliações. Na fase da organização, da função administrativa organização, eu divido o trabalho, designo quais são as atividades que vão corresponder a esse trabalho, agrupo essas atividades em órgãos e cargos, só que cada atividade dessas vai consumir um volume de recursos que deverão estar alocados. E mais do que isso, eu tenho que definir na função organização de quem é a autoridade e a responsabilidade dessas atividades. Então, o asterisco aí naquela parceria que a gente se comprometeu a ter. Direção também acontece um pouco menos do que a organização, mas também cai bastante nos concursos. Então é na função direção que eu determino quem vai fazer as atividades. Eu designo as pessoas e vou coordenar os esforços para que essas pessoas realizem adequadamente as tarefas. Por meio de uma comunicação reta, eficaz, limpa, eu vou procurar motivar os meus funcionários e orientá-los nas suas dúvidas. Fica muito mais fácil quando eu consigo fazer isso pela liderança, pelo exemplo. Dando um bom exemplo. E afinal, tudo que a gente realiza acaba chegando na função controle, que é onde são definidos os padrões, os indicadores que facilitam a nossa atividade de administrar. Por quê? Porque os indicadores nos ajudam a monitorar os desempenhos, são as métricas, né, os índices, os números, os percentuais, que vão nos permitir avaliar esse desempenho e propor ações corretivas no caso do insucesso. Muito bem. Uma ferramenta de muita simplicidade, de muita utilidade, é a ferramenta conhecida como Formulário 5W2H. Tem muita pegadinha, mas a única ferramenta que é referida como formulário é exatamente essa 5W2H, que são um acrônimo, né? A formação de uma palavra a partir das iniciais de 5 perguntas em inglês que começam com W e 2 perguntas que começam com H. Então, esse exemplo que está aí no slide, para você acompanhar, mostra que esses Ws representam what, que é o que, why, por quê, who, que é quem, when, que é quando, e where, onde. E os 2 H são como, how, e quanto, how much. Veja, essa ferramenta ela é muito importante porque ela é extremamente básica, simples, mas ela não nos deixa esquecer nenhuma das perguntas que nós precisamos responder. Se a gente não utiliza a ferramenta, pode ser que a gente deixe de pensar em alguma dessas perguntas. E ela pode ser utilizada em qualquer atividade. Guardou? Anota aí, formulário 5W2H pode ser atividade em qualquer atividade empresarial e ainda nas nossas atividades pessoais e particulares. Para ficar mais fácil você entender cada uma dessas perguntas, eu também preparei a descrição do formulário de forma mais analítica. Acompanhe comigo aí no slide. Os 5 Ws primeiro, não é? Vamos primeiro passar aqui com os 5 Ws. What é a descrição da ação que vai ser realizada. O que vai ser feito?
Então vai descrever aqui, você vai descrever no formulário. Mas ela tem que ter uma utilidade. Para quê? Qual é a justificativa? Quais são os objetivos? Quais os benefícios a que essa ação se destina? O who é quem. Tem que ter um responsável, não é? Cada um vai ter a sua responsabilidade em executar e controlar aquela ação. E há necessidade de se definir o when, quando, que é a prioridade, o prazo para a realização dessa ação. E mais, essa ação tem que acontecer num determinado lugar, em um determinado setor, numa determinada área ou em determinado local. Então aqui você não esqueceu do 5W, mas ainda restam os 2 Hs. O primeiro H é de como. Aqui você lista e detalha os procedimentos necessários para implementar a ação, como ela deve acontecer. Mas ela tem custo. Qualquer ação tem custo dentro da empresa. Então, vamos estimar os recursos financeiros necessários para que essa ação aconteça. Então, veja que é um momento que nós precisamos ficar bastante atentos para não deixar de responder nenhuma dessas perguntas. Uma outra ferramenta bastante interessante é o ciclo PDCA. Você já deve estar se familiarizando que ciclo é um conjunto de atividades e processos que se repetem de maneira ordenada ao longo do tempo. Então, o ciclo sempre terá um tempo inicial e um tempo final, TI e TF. Ao final do ciclo, do primeiro ciclo, ele se constitui em matéria e propósito para que um segundo ciclo se realize. Então, você tenta aprimorar as ferramentas, as funções administrativas de um primeiro ciclo, chega a um determinado resultado e esse resultado passa a ser o ponto de partida para o próximo ciclo. Quais são as funções que estão contidas nesta ferramenta, que também é bastante simples e que nós podemos utilizar para não esquecer nenhum desses passos? Acompanhe porque no exemplo dá para ver bem. Então, a função planejar, em que se localizam os problemas e se estabelecem os planos de ações. A função fazer, que corresponde ao do, que é a fase de execução do plano e a colocação desse plano em prática. Mas todas as ações administrativas, contábeis e econômicas que nós podemos ter, elas precisam passar por um processo de checagem, acompanhado por indicadores. Esses indicadores vão nos dizer em que distância da nossa meta nós estamos, para verificar se a meta foi atingida ou não. Se houver um resultado positivo, a gente vai padronizar essas ações e vai treinar o pessoal no sucesso. Se, por outro lado, o resultado for negativo, nós vamos propor ações corretivas para o próximo ciclo. Então, é um conjunto de etapas que nós podemos seguir para fazer as nossas atividades de maneira planejada. Me recordo de já ter falado com você, meu caro aluno, minha cara aluna, naquela parceria de sempre que o marketing, ele é a vitamina e é o remédio para a nossa instituição. E as vendas fazem parte de um importante componente do nosso sistema de informações de marketing, que é o sistema de informações mercadológicas ou de inteligência de marketing. Na inteligência de marketing, os vendedores trazem de fora da empresa informações para dentro da empresa, porque afinal são eles que estão lá no mercado, aquele grande conjunto de consumidores onde acontecem as relações de troca, de pactuação das formas de pagamento, dos prazos de entrega. Então, veja, os vendedores são fundamentais, eles são o front side da empresa, a cara da empresa. E força de vendas bem treinada é uma força de vendas motivada. Por quê? O vendedor adora fazer treinamento, porque ele sabe que depois do treinamento o resultado dele aumenta para a empresa e para si próprio. Então a força de vendas é fundamental. E o que compõe uma boa força de vendas? O conhecimento do comportamento de consumo do seu mercado, do seu consumidor. Então, um bom vendedor é aquele que procurou descobrir algumas questões a respeito da vida dos seus consumidores e como funciona o comportamento de compra deles. Então vamos refletir um pouco sobre as estratégias de vendas. É muito importante para as vendas caracterizar o perfil do cliente. E aí a gente tem que entender, obviamente, quais são as suas necessidades e como é o seu comportamento de compra. Como é que eu faço isso? E sabendo, obtendo os resultados, eu preparo as melhores estratégias de venda. Respondendo essas seguintes perguntas. Quem toma a decisão de compra do cliente? Quem influencia? Quando esse cliente gosta de comprar e quanto ele costuma gastar nesse mercado, com esse tipo de compra?
Onde ele está, que locais ele frequenta. Você viu aí que tem alguns papéis nessas perguntas, né? Vamos pensar, vamos dar um exemplo prático para que fique mais fácil a gente conseguir materializar isso. Vamos imaginar que um pai tem um filho que gosta de jogar jogos online. E os amigos desses parceiros de jogo desse filho falaram para ele que tem um jogo muito legal, mas é muito pesado e ele não consegue rodar na máquina atual. Então eles estão jogando, mas não podem convidá-lo. O filho, incomodado com isso, chega para o pai e fala: pai, eu preciso de um computador gamer com outras configurações. Então aí você já reconhece 3 papéis. Um papel dos influenciadores, que são os amigos. O papel do iniciador, que tomou consciência da necessidade, que é o filho. O papel do decisor, que é o pai. Mas o pai pode não necessariamente ser o que vai realizar a compra. Ele pode determinar que alguém faça isso para ele, alguém que vá para Paraguai, alguém que vá para conheça um pouco mais, entenda, ou algum funcionário seu que se desloque até a loja de informática para comprar. Então tem mais o papel do comprador. E essa máquina pode ser utilizada inclusive para a empresa, por uns funcionários, quando o filho não estiver jogando. Então o usuário pode variar. Então num processo de compra tem vários papéis e que nós precisamos entender quem executa cada um desses tipos de papéis no nosso mercado para que a gente possa personalizar a nossa abordagem nessas pessoas, entenderam? Vamos prosseguir. Há basicamente 2 tipos de venda: a venda transacional e a venda consultiva. Ainda aproveitando o mesmo exemplo da informática, vamos imaginar que eu queira comprar um mouse sem fio. Aí eu chego na loja informática, o vendedor vai servir para quê? Para me dizer onde é que estão esses produtos. Chego para ele e falo: eu gostaria de comprar um mouse sem fio. Ele fala: ali naquela prateleira tem alguns mouses que vão variar conforme o preço, aí o senhor escolhe qual que o senhor quer. É uma coisa funcional, estrutural, operacional. Eu não dependo muito do vendedor, a menos que eu queira que ele vá lá pegar para mim um mouse. Agora vamos imaginar a situação do PC Gamer do filho? Eu tenho que chegar para o vendedor e falar: olha, quais são as configurações ideais para um PC Gamer? Qual é o processador utilizado? Quantos gigas de memória RAM precisa ter? Qual é a capacidade de armazenamento do disco rígido? É uma coisa que exige um conhecimento mais aprofundado do vendedor para que ele possa dispensar essas informações para o cliente. Então existem tipos de venda em que há uma necessidade de um relacionamento maior. E depois esse vendedor precisa ficar me dando algum tipo de consultoria em relação à aplicação e utilização daquela máquina que eu comprei, que exigiu um investimento maior. Conseguiu compreender a diferença? Uma venda é mais funcional e a outra é mais relacional, por conta das próprias características do que está sendo comercializado? Então eu deixei para você aí a definição da venda transacional, que não exige muita interação com o vendedor, e é um tipo de venda em que no máximo alguém vai auxiliá-la a escolher o que ele precisa. Já é diferente na venda consultiva. Na venda consultiva, a presença do vendedor é muito mais importante, pois o consultor de vendas vai auxiliar o cliente a tomar a melhor decisão. Aí você pode se perguntar: professor, preciso saber a diferença? Precisa, gente. Isso aí é algo que é muito cobrado e vocês precisam estar preparados para responder. Vão se lembrar que eu fiz vocês destacarem essa diferença. Agora, os vendedores precisam de ferramentas para fazer a sua venda de forma correta. E uma das melhores que existem chama-se funil de vendas. É um conjunto de etapas sequenciais que tem características próprias em cada etapa e que você deve guardar pelo menos um verbo que diferencia ou que te dê um gatilho para você lembrar ao que se refere a essa etapa. Então vamos acompanhar o que é o funil de vendas. Funil de vendas é uma ferramenta para as vendas que admite algumas etapas, e a primeira delas é a prospecção, que eu posso colocar aqui como gatilho para eu lembrar, que é a identificação de consumidores potenciais. A prospecção segue-se uma etapa de qualificação, que é semelhante ao quê? A uma validação. Eu vou validar aqueles que realmente têm renda, interesse e que podem pagar. Depois que eu já validei, eu preciso apresentar o meu produto. O que acontece nessa fase? Não é apenas apresentar o produto na forma de chegar e mostrar o produto, deixar a pessoa pegar. Não, é muito mais. Aqui eu preciso sanar todas as dúvidas do comprador. Inclusive, veja só, algumas que ele possa nem ter manifestado, mas que o meu treinamento me preparou para responder ou para fazer uma inferência de que ele pode estar com aquela dúvida.
Depois disso, eu preciso aguardar um pouquinho, porque eu preciso deixar o meu comprador, não é? Decidir se vai comprar. Então, eu preciso aguardar a decisão sem ser invasivo. Aguardar. Até a fase em que acontece a negociação. Aqui vão ser tratadas as condições. O cliente já decidiu que vai comprar. Ele já decidiu na negociação. Agora o que ele quer? As melhores condições. E você tem que ter todos os atributos do seu produto ou serviço para fazer frente às objeções que ele vai fazer para conseguir melhores condições de compra. Até que aconteça o fechamento. O que tem no fechamento? Ambas as partes já concordaram. Porém, há necessidade do registro dessas condições para que não haja problema depois. E, afinal de contas, temos que ter ações de pós-venda para diminuir a dúvida que o nosso cliente pode vir a ter se fez ou não um bom negócio. Nós estamos chegando a termo da disciplina. Então eu preciso destacar com vocês uma das características mais fortes que a disciplina pretendeu trazer à tona e fixar na sua cabeça. E é exatamente a inovação. Inovação é a função principal do empreendedor. É por meio da combinação de coisas que já existem, que resultam numa terceira, que em relação ao que foi combinado é nova, mas tem partes daquilo que foi combinado. É por meio da inovação que a gente agrega valor, que a gente conquista mercados, que a gente despacha os concorrentes, que a gente tem a preferência do nosso consumidor em mercados que às vezes são muito concorridos. Então nós precisamos ter bem solidificado esse conceito. Nossa disciplina toda se baseia em inovação. Então vamos acompanhar as definições de inovação? Inovação é o processo de estimular a criatividade para gerar ou agregar valor de novas maneiras, criando novos produtos, apresentando novos serviços, realizando negócios novos. Em outras palavras, eu tenho que aplicar a minha criatividade, a minha energia e a minha motivação na forma de ações que produzam resultados favoráveis. Então, o que são os negócios inovadores? São aqueles que, com sucesso, colocam no mercado produtos ou serviços inéditos e também adotam processos, métodos ou sistemas que anteriormente não existiam. Ou que já existiam, mas que têm alguma característica nova que faz uma vantagem em relação ao que já existe no mercado. E aí nós podemos nos perguntar, não é? Mas quais são as principais fontes de inovação? As pesquisas revelaram um dado interessante. As principais ideias para a inovação dentro das empresas vêm dos seus próprios funcionários. Aquele capital humano que pode ser transformado em riqueza. Então veja como é importante a gente estabelecer dentro da nossa empresa a possibilidade de que os nossos funcionários sintam-se suficientemente encorajados para poder apresentar o que eles pensam que é interessante para a empresa. Então, no resultado da pesquisa que você pode observar, você vai ver que 41% dos pesquisados responderam que a principal fonte de ideia para a inovação está nos funcionários, logo a seguida vem os parceiros, ainda vem os clientes, para só depois chegar com 21% aquela assessoria especializada que nós conhecemos como consultores. Você também deve se recordar que para que aconteça esses funcionários possam se sentir à vontade na produção de novas ideias para a inovação, eu devo procurar colocar na minha empresa uma cultura de inovação. Ou seja, promover um ambiente para que nele haja um processo de geração de ideias e soluções criativas e sustentáveis. Mas é preciso dar as condições. E as condições para que a inovação aconteça são justamente o que nós chamamos de um dos 4 P's da inovação. Você se recorda, quando eu falei de marketing, que o marketing tem um composto mercadológico ou mix marketing que se realiza por meio da praça, do preço, do produto e da promoção? Cada um com suas próprias características, você tem que saber. Aí, no marketing, tinha esses 4 P's. Agora, na inovação, os autores eles gostam muito de criar essas siglazinhas. E, de fato, nós podemos reconhecer 4 P's também na inovação.
Eu coloquei o gráfico que estava no livro para que você pudesse se familiarizar. E mais uma vez vou te dar as dicas dos gatilhos de frases que vão te facilitar a se lembrar disso. Gente, eu não tenho dúvida que vocês vão encontrar isso nas provas de vocês, tá? Então, o que são os propósitos, o P de propósito da inovação? Coloca aí um gatilho mental para você lembrar. São os objetivos. Para que essa inovação serve? E os processos? Ora, os processos são os procedimentos para que a inovação aconteça. Vamos colocar o símbolo só ali. Aconteça. Você lembra que eu falei da cultura de inovação, não é? As pessoas são o P que se encarrega de encontrar, identificar funcionários alinhados com essa ideia de que é importante inovar. Então, aliados à inovação. E é lógico que para que uma cultura de inovação aconteça, devem ser dadas as condições para que o ambiente seja acolhedor a quem tem novas ideias. Então, o P de políticas diz respeito às condições, o P de propósito aos objetivos, o P de processos aos procedimentos e o P de pessoas à identificação de funcionários alinhados com essas propostas. Gosto muito de tratar, quando eu falo da inovação, de algo que me chama muita atenção, que é a nanotecnologia e, por conseguinte, a nanociência. Você já ouviu falar? Olha, a nanotecnologia é a obtenção de componentes manipulados num tamanho muito pequeno, de 1/1000º do metro. Então, um produto que tem uma característica adquirida em função da manipulação num tamanho muito pequeno é um produto nanotecnológico. Por que essa ciência é importante? Porque se descobriu que a matéria, quando manipulada nesse tamanho muito minúsculo, ela adquire propriedades intermediárias às que tem os compostos no tamanho normal. Assim é que a gente consegue novas utilidades para as coisas. A prata, por exemplo, que a gente está acostumado como objeto de ornamentação ou de prataria ou de talheres, a prata manipulada no nível nanométrico, ela tem propriedades bactericidas. E hoje, uma película com a prata tratada nesse tamanho, já é aplicada sobre alguns jalecos para evitar, por exemplo, a contaminação por micro-organismos vivos. No centro cirúrgico já existe. Existe também em películas de vidros para que o vidro não suje. Existem membranas para filtrar água, sendo capazes de transformar qualquer água de qualquer situação em água pura para beber. Só que ainda é muito caro para popularizar isso. Entendeu? Isso é muito importante. E tem mais. Tem cápsulas que são manipuladas no nível de nanopartícula para que elas possam levar os medicamentos e os remédios exatamente nas células em que eles precisam fazer efeito. É ou não é revolucionário? Então, a inovação encontra na nanotecnologia uma fonte muito importante. Você ainda vai ouvir nos próximos anos a nanotecnologia se transformar em produtos, processos inovadores que vão revolucionar o mercado. Guarda essa tendência porque ela é uma tendência que vai afetar a sua vida e a minha. Então, voltando aí para o nosso material, você tem a definição de nanociência e de nanotecnologia, e ainda eu deixei para você um slide que fala que ao produzir novas propriedades dos materiais, a nanotecnologia agrega valor, confere diferenciação porque ela inova, e isso tem um posicionamento privilegiado no mercado. Já é realidade em cosméticos, roupas e vidros. As nossas situações e problemas ou reforçam conteúdos que a gente já está tratando ou introduzem conteúdos novos. Nesse nosso último encontro vai ser desse mesmo jeito. Agora, o problema é que a gente indique para um candidato a empreendedor como é que ele pode ser inovador. Bom, ele precisa, obviamente, apreender de forma muito firme esse conceito de inovação. O que é a inovação e para que ela serve? E vocês também vão ser cobrados disso nas provas. Então, vamos reafirmar esse conceito. Bora lá. A inovação é o processo de ativar, de estimular a criatividade para que ela se torne algo útil, a solução criativa para um problema ou angústia que a pessoa não consegue resolver sozinha.
Ou seja, ela vai gerar ou agregar valor de um jeito novo, oferecendo novos produtos, serviços ou negócio. Só criatividade sem utilidade não serve para o empreendedor. Em outras palavras, inovar é o resultado da soma da criatividade com as ações. É a criatividade a qual eu apliquei energia e recursos, motivação, autoestima e interesse para que elas se transformassem em resultados favoráveis para a nossa empresa. Bom, isso já está fixado. A gente precisa entender que a inovação pode ser a introdução com êxito de produtos, serviços e processos ou sistemas que ainda não existiam ou que já existiam, mas agora contém uma característica nova e diferente daquela então em vigor no mercado. Aí você consegue já diferenciar dois tipos de inovação. Uma inovação que é radical, que é disruptiva, ou seja, introduz uma tecnologia muito diferente da anterior e muito superior. E, portanto, vai tomar o lugar da outra. Ou é a inovação que acontece não de forma não tão abrupta, não tão severa, mas que coloca uma melhoria importante numa solução que já existe. Aí nós conhecemos como inovação incremental. É preciso conhecer a diferença dessas duas, beleza? Vamos prosseguindo aí no nosso material. Então, tem diversas atividades científicas, tecnológicas, na organização, financeiras, contábeis, comerciais, mercadológicas. O que é o mínimo que se exige? É que o produto, o processo, o método ou o sistema seja novo, ou substancialmente melhorado, ou seja radical, ou seja incremental, para a empresa em relação a seus competidores. E de onde que vem essas inovações? Bom, basicamente tem duas formas. Tem aquela inovação que advém de uma pesquisa básica muito extensa. Você já parou para pensar como é caro produzir um novo medicamento? Quantos processos são envolvidos? Olha, você tem que contratar gente muito especializada, muito titulada e, portanto, cara. Depois, você precisa ter laboratórios muito sofisticados. Isso também é muito caro. Precisa haver testes laboratoriais por muito tempo. Depois que esses testes são concluídos, você vai testar em animais. Depois fará pré-testes em seres humanos. Terá que aguardar um período grande para que você verifique se não haverá nenhum tipo de dano colateral àquelas pessoas que estão submetendo ao tratamento. E aí você entende que o ciclo operacional fica muito grande e exige muito capital de giro para que ele seja sustentado. Então, o começo das atividades, até você começar a receber por elas, vai ficar um período muito extenso e que exige muito investimento. Então, existe a inovação que vem daí, dessas pesquisas muito caras, muito sofisticadas, mas também existe aquela inovação que vem da aplicação de uma solução que já existe para que se crie uma nova utilidade para essa tecnologia que já existe, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos ver aí quais são essas formas da gente verificar a inovação. Então ela também pode ser resultado de uma nova aplicação para produtos existentes, o que exige menor investimento. Um exemplo é usar drone, que foi criado para uma coisa, que é para fazer fotografia aérea panorâmica, para fazer orçamento de telhado, para trabalhar na lavoura, para verificar as condições das lavouras, ou ainda para entregar pizza, não é? Então, que é aquela que a gente conhece na Domino's Pizza. Veja, a inovação, ela faz sentido, ela faz todo sentido quando nós estamos tendo uma possibilidade de agregar valor, de nos diferenciarmos dos nossos concorrentes. Porque você já sabe, né? O mercado é muito grande. A gente pode diminuir o tamanho do mercado segmentando, agrupando segundo características semelhantes. Aí a gente vai ter, segundo variáveis psicográficas, variáveis comportamentais, variáveis geográficas, variáveis demográficas, um grupo menor. Mas eu preciso oferecer algo diferente ou substancialmente novo ou melhorado para obter a preferência dessas pessoas. Coisa que o meu concorrente não deve ser capaz de me acompanhar. Nossa empresa precisa estar num processo de inovação constante, porque os nossos diferenciais podem ser copiados. Então a gente tem que, à medida que a gente consegue vantagem por um diferencial, já nos prepararmos para produzir outro diferencial que seja de valor, que seja raro, difícil de imitar e que encontre na nossa organização, na nossa empresa, a organização necessária para que ele possa ser explorado de forma adequada. É muito legal. Então o empreendedor estava com um problema, a gente foi lá e ajudou ele a resolver isso. Fontes de inovação, as mais diversas. Nós precisamos ficar atentos
as possibilidades que nós temos de ou aplicar novas tecnologias aos problemas antigos ou melhorar as tecnologias que a gente já tinha, colocando algum diferencial nelas. Tá certo? Olha, quando eu era criança, eu assistia um filme de ficção científica em que os viajantes iam fazer uma viagem muito longa, de vários anos, para chegar numa determinada estrela lá. E aí eles apertavam um botão na parede e aparecia um compartimento onde era produzido, se materializava a ferramenta, o alimento, o utensílio que eles precisavam para resolver as suas situações do dia a dia. Eu nunca podia imaginar que no curso da minha vida isso fosse se tornar realidade. Mas eu quero que você reflita comigo. As impressoras 3D não fazem exatamente isso? Hoje em dia já é possível a gente produzir na nossa própria casa, na nossa própria empresa, microempresa, ferramentas e produtos que antigamente só poderiam ser obtidos a partir do investimento de grandes fábricas, a partir de investimentos altíssimos. Isso desloca o eixo do poder, isso é disruptivo. Essa nova tecnologia está mudando o eixo de poder entre os empresários. E ela vem se sofisticando tanto que hoje em dia ela não serve apenas para pequenas coisas. Já é possível construir casas e, inclusive, automóveis a partir da impressora 3D. Para que uma imagem de novas tecnologias fique bem gravada na sua cabeça, eu fui selecionar um vídeo que eu acho muito interessante e que mostra aonde a gente pode chegar. A gente está só engatinhando, mas à medida que essas tecnologias forem evoluindo, imagine quanta coisa a gente vai poder produzir, a independência que nós teremos em relação às grandes empresas, às grandes corporações. Isso vai mudar tudo. Então acompanhe e assista o vídeo para você ter uma noção do que eu estou falando. No ínterim aí da passagem do vídeo, eu percebi que vocês pediram para eu responder onde se encontra a liderança nas funções administrativas. Se você voltar lá no seu slide, você vai perceber que liderar está na função direção, beleza? Para não ficar dúvida, então, só revisar porque está no seu material aí. Bora continuar. Vai ficar muito mais fácil a gente lidar com os desafios de ser empreendedor e os desafios de gestão se nós ficarmos atentos ao conhecimento do comportamento de consumo, do comportamento do nosso consumidor, da forma como esse comportamento acontece. Note que existem vários papéis desempenhados num processo de compra. Alguém influencia a decisão, outra pessoa reconhece a necessidade de que há uma angústia que precisa ser sanada, precisa ser resolvida. Aí uma terceira pessoa pode ser o decisor que vai decidir se aquilo vai ser comprado ou não.
uma outra pessoa pode ser a compradora e outras pessoas ainda podem ser os usuários. Então veja quantas etapas tem, quantos papéis podem ser realizados pelas pessoas num estudo de comportamento do consumidor. Ele é tão importante para as funções administrativas que diversas ciências vêm se debruçando no estudo do comportamento do consumidor a fim de que nós possamos melhorar o nosso entendimento, porque somente a partir desse entendimento eu vou descobrir o que é valor do ponto de vista do cliente. Porque não adianta eu achar que a minha empresa é a empresa mais solucionadora de problemas do mundo se essa também não for a percepção do meu cliente. Não importa somente o meu ponto de vista. O ponto de vista mais importante é o do cliente. Então vamos conhecer quais são as ciências e que tipo de contribuições elas estão dando para o estudo do comportamento do consumidor. Aí você tem um esquema bem compacto, mas dá para a gente ver que a antropologia cultural estuda a cultura de um grupo ou sociedade, como ele influencia o comportamento do consumidor. A psicologia social estuda o comportamento do indivíduo no grupo, contribuindo assim para o conhecimento do comportamento do consumidor. A sociologia estuda o homem na sociedade e as interações sociais que interferem nesse comportamento. A economia, a economia vai estudar os fatores que regulam o mercado e quais são as variações de necessidade, de demanda, conforme a renda das pessoas, conforme os preços praticados e conforme as preferências dos consumidores. A psicologia, por sua vez, estuda os fenômenos psíquicos, do comportamento dos indivíduos. Olha o nosso marketing aqui. O marketing contribui de forma bastante importante porque ele estuda como tornar lucrativa e sustentável a relação de troca entre consumidor e mercado. Por que que isso é importante? Para que a gente saiba como fazer com esse consumidor o que nós chamamos de jogo do ganha-ganha, gente. Na teoria dos jogos, há 3 possibilidades básicas, não é? O jogo do ganha-ganha, o jogo do perde-ganha e o jogo do perde-perde. O jogo do perde-perde, a gente pode fazer uma metáfora como uma batalha em que os dois competidores lutaram tanto, mas tanto, que no final teve um vencedor, mas não sobrou quase nada para ele desfrutar a vitória. Então é o jogo do perde-perde. O jogo do perde-ganha a gente pode materializar quando o vendedor consegue vender tão caro, tem um produto muito caro pelo que ele entregou, pelo que vale, que ele conseguiu realizar a venda, mas ele causou um sentimento de frustração no comprador que não pretende repetir essa compra mais. E o jogo do ganha-ganha é aquele jogo em que o nosso cliente sente-se plenamente satisfeito com o que ele obteve a partir dos recursos que ele despendeu para que aquela negociação acontecesse. Ainda só para finalizar nesse esquema, a gente tem a semiótica. Semiótica é o estudo dos símbolos e que significados esses símbolos têm. Então, como é que a gente faz uma propaganda somente com símbolo, somente com uma imagem? É bem interessante de saber. Me recordo de ter tratado com você, meu caro amigo, minha cara amiga, que nós temos um telencéfalo altamente desenvolvido e o nosso cérebro tem uma orientação triádica. Um hemisfério cerebral direito é responsável pela nossa emotividade, um hemisfério cerebral esquerdo é responsável pela nossa racionalidade, um corpo basal que une os dois hemisférios, que é o nosso repositório de instintividade. E mais do que isso, a gente tem que considerar ainda que como indivíduos, como seres, em determinado momento da nossa evolução, a gente renunciou a viver sozinho e aquela totalidade das liberdades individuais para se aproveitar da proteção do grupo, da sociedade, e para se livrar de predadores, por exemplo, e também para encontrar mais parceiros para a procriação. Só que quando a gente passou a viver em sociedade, a gente passou a renunciar a algumas liberdades e a sofrer a influência da sociedade também, não é isso? Então, a gente tem daí, da orientação triádica dos nossos cérebros e da nossa interação social, as 4 principais teorias que explicam o comportamento do consumidor. Olha no slide só um instantinho para você perceber. Aí está. São as teorias racionais, motivacionais, comportamentais e teorias sociais. Bom, vou tentar te dar um exemplo de cada uma. As teorias racionais são aquelas que, derivadas do nosso hemisfério cerebral esquerdo, dizem que a gente está no controle do nosso consumo.
e que a gente consome de forma a otimizar os recursos que a gente tem na obtenção dos benefícios. Por quê? Porque os nossos desejos são ilimitados, mas a nossa grana, o nosso recurso é limitado. Então eu vou fazer a troca que me ofereça melhor resultado para aquilo que eu estou despendendo. Teorias racionais. Agora, em oposição, as teorias motivacionais derivadas do lado direito, elas dizem que o comportamento é algo que está mais profundo dentro do nosso ser. É fruto da nossa psicologia, de coisas que às vezes estão no inconsciente e a gente não sabe explicar direito. Como, por exemplo, quando a gente consome para compensar uma tristeza, consome porque a gente está magoado com alguma coisa ou porque teve uma frustração, consome para ter prazer. Existem as teorias comportamentais que esquecem os motivos do consumo, mas somente os comportamentos das pessoas. Então se ocupa apenas daquilo que é observável, como as pessoas reagem diante de uma promoção, como as pessoas reagem quando são estimuladas por um comentário, entendeu? Daí só vai observar o resultado da ação da pessoa e não a motivação. E as teorias sociais vão mostrar como as pessoas realmente dependem e se sustentam no grupo para tomar suas decisões. Então, em síntese, voltando aí para o slide, são as 4 principais teorias que explicam o comportamento do consumidor. E esse comportamento é visto como um processo, porque ele possui as entradas, o processamento e a saída. A entrada são as influências externas, os esforços de marketing do nosso ambiente sociocultural, que vão ser processadas no nosso interior pelas nossas influências externas, que vão resultar numa experiência de compra que vai fazer a avaliação da compra. Essa experiência deve ser sempre avaliada do ponto de vista de quem vendeu, né? Deve produzir uma experiência hedônica, que significa prazerosa. E para isso, nós vamos trabalhar todos os sentidos do cliente para que ele se sinta feliz pela troca que ele fez. E há que também se reconhecer que esse processo tem algumas etapas. A primeira etapa é reconhecer que tem um problema. Quando a gente toma consciência de que tem uma dificuldade que deve ser resolvida com um produto ou serviço de terceiros. Então acompanhe. A primeira etapa de reconhecimento do problema equivale a tomarmos consciência de que temos uma necessidade. É lógico que segue-se uma procura de informações a respeito das soluções possíveis que vão estar relacionadas ao nosso interesse. Essa busca de informações vai nos apresentar algumas alternativas que nós vamos avaliar e selecionar. Depois de selecionada a alternativa, obviamente, vamos tomar nossa decisão de compra e fechar o negócio. E as nossas ações no pós-venda vão determinar o comportamento de pós-compra do nosso cliente. Então, ações de pós-venda dizem respeito a nós que estamos vendendo. E o comportamento pós-compra diz respeito ao efeito que eu produzo no meu cliente. Se eu oferecer um atendimento bom depois da venda, tirar dúvida, indicar para ele novos usos para aquilo que eu vendi, se tiver algum problema e eu der boa assistência, ele provavelmente repetirá as compras, se transformará num cliente fiel e, melhor do que isso, se transformará num advogado da nossa marca. Uma outra tendência muito importante no empreendedorismo são as startups. Também estou convicto que você já ouviu falar pelo menos na mídia, na televisão, em algum programa, você já ouviu falar de startup para cá, startup para lá. A rigor, galera, startup é toda empresa que está começando, qualquer que seja a sua área. Mas o termo ficou mais conhecido associado às empresas de inovação, de tecnologia, essas empresas que procuram produzir softwares, soluções tecnológicas. Mas, a rigor, toda empresa nascente é uma startup. Acompanhe. São as empresas recém-nascidas que procuram a inovação em qualquer segmento do mercado. Como? Por meio do desenvolvimento de um modelo de negócios que apresente previsões concretas de crescimento em escalas e que possa ser replicado. Bom, feito desse jeito, eu penso realmente que essa definição é uma definição técnica, não fui eu que criei, mas ela é uma definição difícil da gente dissecar. Então, eu proponho para nós trabalharmos uma outra definição um pouquinho mais resumida, mais simplificada. Veja só.
Então, a startup, nós podemos dizer que ela é representada por um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios que seja repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Ô professor, ainda está meio difícil de entender. Vamos explicar com exemplos. Bom, o que é um modelo de negócios? Modelo de negócios é o jeito que a empresa gera valor. É mais importante do que o produto que ela vende, que o serviço que ela entrega. É mais importante o jeito que ela faz isso, porque do jeito que ela faz isso, ela pode vender qualquer tipo de produto, apresentar qualquer tipo de serviço, porque é o jeito que ela faz isso que dá dinheiro, que gera dinheiro para ela. Então acompanhe que eu também coloquei um slide para dar um exemplo de modelo de negócios, que é exatamente como a startup gera o valor, ou seja, como ela transforma o seu trabalho em dinheiro. Aí aqui um exemplo para ficar fácil, o Google. Qual é o modelo de negócios do Google? Cobrar por cada clique nos anúncios mostrado o resultado. Não importa o anúncio, mas ele cobra por cada clique que é dado. É o mesmo modelo do Buscapé, por exemplo. Um outro exemplo, o modelo das franquias, não é? O tema do seu fórum avaliativo. O que é uma franquia? Qual é o modelo de negócio da franquia? O franqueador, que já é experiente, já tem um negócio de sucesso e uma marca conhecida, cede o uso dessa marca e os segredos do negócio para uma terceira pessoa, que vai se transformar num franqueado, e aí esse franqueado vai ter como benefícios um caminho trilhado de menor risco, o uso da marca que já está consolidada e os manuais do franqueador para ele poder dirigir de maneira mais fácil um novo negócio. Então o modelo de negócio da franquia não é o tipo da franquia, é como a franquia rende dinheiro. O modelo de negócio é como você faz dinheiro com aquele negócio. E a outra característica de ser repetível significa ser capaz de entregar o mesmo produto novamente em escala potencialmente limitada sem mudar muito. Você pode fazer isso vendendo a mesma unidade muitas vezes ou tendo-os disponíveis, independente da demanda. Vou dar um exemplo aqui. Você produziu um filme. O modelo de negócio do filme é vender a cópia pelo DVD. Uma música, você vende o DVD. É difícil você repetir um DVD? Não. Cada vez que a pessoa compra, você produz o mesmo DVD. Então ele é repetível, é fácil de repetir. Você não precisa construir novamente para vender um por pessoa. O mesmo DVD você multiplica. Mas mais interessante que isso é quando você é tão repetível que você passa uma única vez, uma única cópia do DVD e pode vender para milhões de pessoas. Como? O sistema pay-per-view. As pessoas compram o direito de assistir o filme que você vai passar. Você vai passar uma única vez e as pessoas vão repetir isso milhões de vezes, gerando valor para a empresa. A outra característica é ser escalável. Acompanhe. Ser escalável diz respeito a crescer cada vez mais sem que isso influencie no modelo. Então você cresce com receita, mas os seus custos crescem mais lentamente. Isso fará com que a margem seja cada vez maior, acumulando mais lucros e gerando cada vez mais riqueza. Eu gostaria de explicar isso para você também. Eu vou dar um exemplo de uma empresa aqui do Paraná, uma startup chamada Bike Station. Bike de bicicleta mesmo. Qual é o modelo de negócios desses caras? O modelo deles é colocar no trajeto dos ciclistas e dos atletas que praticam atletismo um sistema de vending machine. Sabe o que é vending machine? É que são aquelas máquinas que você coloca o dinheiro, coloca a moedinha e sobe um dispositivinho para a moeda cair dentro da máquina, seleciona o número e sai um produto. Ou a nota de R$2, de R$5. O modelo deles, ele disponibiliza em troca do dinheiro que é colocado, isotônicos, barra de cereal, barra de proteína, kit de reparo de pneus, caso a bike tenha furado o pneu. Olha essa cara dos caras. Tem quanta gente no mundo que curte andar de bike? Quanta gente no mundo pratica o atletismo? Eles colocam lá as maquininhas deles para as pessoas venderem. É repetível? Lógico que é repetível. É só colocar a mesma máquina, né, o mesmo tipo de máquina várias vezes. Então o negócio não muda muito. É a mesma solução. Repetível. E é escalável? Ué, basta pensar, né? Quantas pessoas no mundo? Aonde tem mercado para isso, para esses caras? Tem mercado no mundo inteiro. Hoje eles estão atuando em São Paulo, Santa Catarina e no Paraná. Inclusive eles ganharam aqui no Paraná um prêmio de melhor startup, o chamado Prêmio Rockets, que foi promovido, um reality show promovido por uma afiliada da Rede Globo de televisão no Paraná. Então veja um exemplo para você materializar
como eles podem ser escaláveis, podem ser repetíveis e como eles têm um modelo de negócio, que é o jeito de ganhar dinheiro. Então, mais importante do que o produto que está ali dentro é como eles disponibilizam esse produto para as pessoas certas, na hora certa. Acho que ficou claro para você, não é? Então, vamos seguir com os nossos estudos. Nos dias de hoje, as grandes empresas têm dificuldade em saber onde inovar. E elas estão procurando as startups para encontrar soluções criativas. Ou seja, as startups se transformaram em fontes de inovação para as empresas tradicionais. E o mais legal de tudo isso é que surgiu um novo modelo de negócio a partir dessa relação. Então tem gente ganhando dinheiro, aproximando as empresas que têm dificuldade de ser criativas com as startups que o são, fazendo com que as empresas grandes se apropriem, né, mediante trocas, das startups. E eles ganham dinheiro fazendo essa conexão. É sensacional, não é? Muito bem, a gente já está completando os conceitos que a gente quer aplicar nessa última teleaula e agora a gente vai falar sobre os desafios, não é? Os desafios, vamos ver. Os desafios que o empreendedor pode enfrentar. A gente tem que ter consciência que nos próximos anos, qualquer empreendedor vai se deparar com desafios que estão sob seu controle e outros que também não estão. Então vamos ver essas duas categorias para a gente entender. Vamos seguir. Se empreender é superar desafios, quais são? Quais são as categorias? Bom, nós temos desafios que estão sob nosso controle. Nós tomamos as decisões em relação aos desafios pessoais e em relação aos desafios profissionais. Também em relação aos desafios de gestão de negócio. Não é isso que vocês estão fazendo? Vocês procuraram uma instituição de ensino, uma IES, e estão adquirindo competências, habilidades e atitudes. Vocês estão fazendo o melhor investimento que alguém pode fazer, que é o investimento na educação. Para fazer frente a isso, a gente tem que continuar estudando a vida inteira. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma educação continuada. E aí nós vamos ter o controle dos desafios pessoais, profissionais e de gestão. Mas vamos reconhecer que existem desafios que estão fora do nosso controle. Quer ver um exemplo bem do dia a dia? O coronavírus. Nós temos controle sobre as consequências do coronavírus diretamente na nossa vida? Não. Hoje, uma série de eventos que eu ia participar foram cancelados por conta desse coronavírus. Eram eventos que iam gerar recursos. Afetaram. É um desafio que estava fora do controle. Aos desafios econômicos, para quanto foi o dólar? O dólar está batendo a casa dos R$5. Não é isso? Eu consigo controlar? Não depende de mim. E os impostos que eu sou obrigado a pagar? A carga tributária, por exemplo, também não dependem. Então nós somos submetidos a esse tipo de desafios. Precisamos ter consciência que alguns estão sob nosso controle, e esses eu preciso controlar mesmo, para que eu me fortaleça em relação aos demais. Como é que eu faço isso? Ora, como vocês estão fazendo, estudando, aprendendo, interagindo com outras pessoas. Então eu desenvolvo meu raciocínio para melhorar as minhas habilidades negociais, para trabalhar melhor a questão de me relacionar com os meus clientes. Preciso ser persistente? Claro, isso é uma característica muito importante do empreendedor. Ele não vai desistir quando ele se abater, se enfrentar as dificuldades, porque ele é capaz de ser resiliente. E a resiliência é uma capacidade e uma necessidade que todo empreendedor tem, porque as dificuldades virão. E ser resiliente é ter capacidade de adaptação positiva e de transformação frente às dificuldades da vida. Significa que o empreendedor recebe o impacto, sente o impacto, mas não se abate totalmente. Ele reconfigura aquela vivência de uma condição traumática para transformar o sofrimento em aprendizado, para estar mais bem preparado para os próximos desafios que virão. Então é uma ressignificação do sofrimento para que o sofrimento se transforme em reforço para os próximos desafios que virão. Isso é ser resiliente. As empresas precisam ser, as pessoas precisam ser, as organizações precisam ser flexíveis, adaptativas, respondentes, capazes de se articular de forma diferente para enfrentar as dificuldades que aparecem. Ser criativo, né? E mais do que isso, precisamos lançar mão dos nossos 10 comportamentos empreendedores,
que foram agrupados nesses 3 conjuntos. Nós temos o conjunto realização, busca oportunidades, iniciativa, correr riscos calculados, exigir qualidade e eficiência, sermos persistentes e comprometidos. Tem que saber, professor? Tem que saber cada componente de cada conjunto. E no conjunto planejamento? Ora, nesse conjunto eu vou me ocupar dos comportamentos de transformar dados em informações, informações em conhecimento, conhecimento em decisões inteligentes, para estabelecer boas metas e planejar e monitorar essas metas de forma sistemática. Tudo facilitado pelos elementos do conjunto poder. Coloca um asterisco aí, gente. Vamos lá. No conjunto poder, eu vou exercer a minha capacidade de convencimento, ter o comportamento de convencer as pessoas, de ser persuasivo, de estabelecer uma ótima rede de contatos. E vou procurar ser sempre independente e autoconfiante para poder ter coragem de enfrentar o mercado. Daí nós podemos nos propor uma pergunta. Como construir um plano de desenvolvimento de carreira no médio prazo? A resposta para isso é você criar um bom network, entre outras providências. Network são aquelas relações que você estabelece com as pessoas. Não apenas as pessoas que você conhece, mas aquelas com que você tem algum tipo de relacionamento. Para quê? Para transformar esse relacionamento em capital social. Veja só que está aí no material para você entender bem. O network é um termo definido para definir a rede de contato do indivíduo, né? Não quem ele conhece, mas com quem ele se relaciona. Para quê? Para que ele obtenha solidariedade, confiança e reciprocidade para transformar, por exemplo, um favor que ele prestou em uma diminuição de gasto da empresa. Se ele precisar fazer um frete e tem alguém para quem ele já fez um favor, que tem um veículo capaz de fazer o frete, ele aciona essa pessoa e deixa de gastar. De forma que a gente tem que pensar onde a gente quer estar nos próximos anos, descrever as ações para alcançar essas metas, ter um bom networking e depois ir desmembrando esse plano em metas menores. Muito bem. A nossa segunda situação problema agora é ajudar o empreendedor respondendo para ele o que é que você pode fazer para diminuir os riscos do negócio. Vamos lá. Primeira dica é fácil de entender, você já se familiarizou com isso. Você precisa entender o comportamento do consumidor que você vai atender. Então, ele estará sob a ação de fatores culturais. Por exemplo, na cultura islâmica não se come determinados tipos de carne. A cultura influencia o comportamento de consumo. Nos fatores sociais, existem aqueles grupos aos quais eu quero pertencer e grupos que eu não quero ser associado de jeito nenhum. Então, por exemplo, eu consumo certas roupas, me visto de certa forma, eu compro um carro para que eu me sinta pertencente a um determinado grupo. Ou faço o contrário, eu consumo para não ficar semelhante a outro grupo. Você não vai ver um executivo comprando uma roupa de skatista. Pelo menos não normalmente. Pode ser, mas não normalmente. Nem o contrário, um skatista andando de gravata, paletó, terno, sapato. Por quê? São grupos aos quais eles não querem pertencer. Nos fatores pessoais, você estuda todos, mas eu vou destacar pelo menos um deles. A idade ou estágio do ciclo de vida. Considere a seguinte situação. Um casal que acabou de ter filhos gêmeos, 2 crianças. Para onde vai a renda desse casal? Vai consumir fralda, vai consumir remédio, vai consumir alimento, vai consumir roupa de criança, vai consumir carrinho duplo para carregar essa molecada, vai precisar contratar uma cuidadora, uma babá. Então a renda vai ser orientada conforme o estágio do ciclo de vida para um determinado grupo de produtos ou serviços. Agora vamos fazer uma extrapolação. Passaram-se 25 anos e esse casal, os filhos já saíram de casa, já estão casando, já se formaram, estão morando sozinhos, estão vivendo a própria vida. Esse casal não vai mais gastar com fralda, com medicamento, com cuidador. O que eles vão fazer? Vão viajar, vão mudar de casa, vão trocar de carro, vão trocar os móveis. Entende que nessa fase de estágio de ciclo de vida o consumo muda? Por isso nós precisamos estar atentos no nosso mercado para que estágio de ciclo de vida está o nosso cliente. Além disso, existem outros fatores aí, como os fatores psicológicos. Acompanhe. Motivação, percepção, como é que eu aprendi as coisas, tá certo? Segunda dica, amplie seu capital social, ou seja, melhore o seu networking.
Obtenha relações de confiança, solidariedade e reciprocidade e você terá acesso a mais informações, terá acesso a mais clientes, ao apoio das pessoas. Outra dica, reduzir os custos fixos. Custos fixos são os custos que independem da produção. Ou seja, você produzindo e vendendo ou não, você vai ter que estar pagando esses custos. Substitua os fixos pelos variáveis, que são aqueles que você só tem quando você está produzindo e vendendo. Aí você vai diminuir o seu ponto de equilíbrio, elimina os desperdícios, procura diminuir as despesas ou, quando possível, adiá-las. Quarta dica, gerencie e controle duramente o capital de giro. No capital de giro, você já sabe, é aquela quantidade de recursos necessários para que a sua empresa complete o seu ciclo operacional. As atividades que vão desde as atividades de comprar as matérias-primas até as atividades de recebimento das vendas. Nesse período não entra dinheiro na empresa. Então você tem que ter um dinheiro ali para que a empresa funcione. É o combustível do veículo, né? A metáfora que eu utilizei. E aí você tem que evitar banco, evitar as empresas de factoring, financeiras, tem que evitar fazer desconto duplicado, porque eles cobram uma parcela grande para poder dar liquidez para os seus direitos, né? Então, tenta evitar isso. E ainda mais, acompanhe. Você vai precisar ampliar e qualificar a sua equipe de vendas, porque quanto mais treinada, mais resultado ela dá. Você deverá entender o consumidor 3.0. Quem é, professor, o consumidor 3.0? Somos eu e você que utilizamos os smartphones para fazer pesquisa antes de fazer as compras, que chegamos na loja física e já temos o preço e as informações obtidas pela internet, que queremos comprar pela internet e receber e retirar o produto na loja física. Então é um consumidor capaz de ter acesso a conteúdo e produtor de conteúdo. Sempre vamos investir em marketing aumenta e potencializa as vendas, nos torna conhecidos, fortalece a nossa marca. Minimizar os investimentos. Ora, se eu puder terceirizar uma frota para fazer a entrega, se eu puder compartilhar essa frota, se eu puder alocar, é melhor do que eu comprar os veículos. Pensar na possibilidade dos sócios, para quê? Para ter à disposição do negócio melhores recursos financeiros, gerenciais e tecnológicos. E sempre procurar buscar formalização. Ou seja, o que é formalização? Se transformar numa pessoa jurídica que paga impostos, mas que tem acesso, por exemplo, à possibilidade de emitir nota fiscal, que tem acesso preferencial a algumas linhas de crédito, que vai poder ter os benefícios da Previdência Social. Então, com essas dicas, a gente diminui bastante os riscos do negócio. Agora é o momento do nosso Kahoot. Gente, o Kahoot hoje tem 5 perguntas. Eu já quero agradecer vocês que já logaram para agilizar o processo. E é uma brincadeira, né? Então não vale nota, é pra gente interagir, curtir, fazer uma competição aí. O Kahoot tem algumas informações importantes que eu vou complementar aí que pode te ajudar eventualmente nas avaliações. Então bora lá para ver quem que vai ganhar esse negócio? Vou dar uns segundinhos para vocês logarem, vou esperar alguns segundos. Vamos lá, gente, com rapidez. Quero dar aí as boas-vindas para todo mundo que tá logando. Se a gente boa do Brasilzão inteiro aí. Bora começar, gente. Primeira pergunta.
O empreendedor precisa ter algumas habilidades fundamentais. Aí tem uma figura que é uma metáfora para uma delas. A pergunta é, a imagem refere-se a qual tipo de habilidade que é fundamental para o empreendedor? Olha, não foi muita gente que acertou, hein? A predisposição é aquilo que foi disposto com antecedência. E a brincadeira ali era a seguinte, tem gente que, enquanto os outros estão chorando no velório, é tão predisposto que vende lenço. Então a pessoa está sempre atenta para as oportunidades de negócio, predisposta para criar um novo negócio, qualquer que seja a situação. Então a metáfora era essa. Vamos ver como é que ficou? Quem ficou na frente? Aí o Patrick foi mais rápido com 958 pontos. Direto para a nossa próxima pergunta. Mais uma imagem. Qual é o tipo de inovação representado por essa imagem? Então é a imagem de uma terapia com soro, só que o frasco de soro está escondido atrás de uma caixinha em que está... A motivação é a seguinte, nós falamos para as crianças que elas estão recebendo a fórmula secreta de um super-herói e isso torna a quimioterapia um pouco mais fácil para elas. Qual é o tipo de inovação aí? Muito bem, a maioria acertou. É a inovação incremental. Por que é incremental? Porque a tecnologia com soro já existe. O que eles fizeram? Colocaram uma inovação, uma melhoria substancialmente interessante, com um objetivo bacana, que faz diferença da tecnologia normal. Mas não é disruptiva nem radical, porque não é uma tecnologia diferente. Vai continuar passando o medicamento pelo caninho, do mesmo jeito, passando pela agulha e entrando na corrente sanguínea. Não mudou isso. Mas houve uma melhoria significativa no sentido do bem-estar das crianças. Beleza? Vamos ver como é que ficou? Agora o pessoal de Conquista na Bahia, os parceiros de sempre, né, assumiram a liderança. Terceiro, não, vocês não podem errar, hein? Nossa, vocês devem estar enjoados de me ouvir falar disso. Qual é o nome do conceito construído pelo economista Joseph Schumpeter, segundo o qual cada inovação perturba ou destrói tecnologias antigas? Muito bem, gente. Vocês já sabem, né? Segundo o Schumpeter, a inovação é a função principal do empreendedor. E quando ele coloca no mercado, essa inovação perturba, no mínimo, ou pode levar até a destruição as tecnologias antigas. Foi o que aconteceu com a Hamilton e com a Olivetti, que produziam máquina de escrever, quando surgiu o editor de texto Word do nosso computador. Muito bem, gostei que vocês a maioria acertou, porque eu falei tanto disso aqui que você deve estar enjoado, né? Vamos ver lá como é que está o nosso placar? Vamos ver se teve mudança. Opa, a Heloísa agora assumiu a liderança. Muito bem, Heloísa. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Qual é o nome do sistema de gerenciamento que integra todos os dados e processos do empreendimento em um único sistema? Gera indicadores que facilitam o monitoramento sistemático e a avaliação sistemática das nossas metas. É um desses 4 aí. Ai, hein? Sabe por que eu coloquei essa pergunta? Para fazer um indicativo se vocês estão estudando o livro didático ou não. Gente, por obviedade, eu não consigo falar na teleaula todo o conteúdo de um livro, do livro didático. E entre as ferramentas administrativas disponíveis para vocês, agora vocês vão se preocupar com isso, existe o ERP. ERP é o Enterprise Resource Planning. Vocês já sabem que uma empresa é uma grande coleção de processos. Cada processo tem um sistema. E esses sistemas ficam muito difusos. Então foi preciso criar um sistema que integrasse todos os demais e fornecesse indicadores para a gente fazer a gestão, o planejamento e o monitoramento sistemático. O nome desse sistema é ERP.
Então complementem os estudos das teleaulas, eu coloquei muito slide para que você tenha um bom roteiro, mas pode fugir alguma coisa. E o Enterprise Resource Planning é uma delas. Guardem lá, beleza? Como é que estamos então no placar? Vamos ver. Agora o pessoal de Contagem. Parabéns, Contagem. O povo de Minas é show, não é? Última pergunta. Na verdade é uma brincadeira, né? Só pode ser a minha. A disciplina mais top das galáxias é empreendedorismo. Vocês só tiveram ela até agora. Mas eu quero que vocês prestem atenção no vídeo. Galera, a vida é curta. O vídeo mostra isso e a gente sabe que é assim mesmo. E é frágil. Então a gente não pode ficar perdendo tempo com o que dá errado, com as coisas que não estão bem. Então eu gostaria de convidá-los a fazer um exercício de vida que é a gente procurar sempre as soluções para as coisas. E se deter mais nas soluções do que nos problemas, do que nas dificuldades. Ora, semana que vem vocês já vão começar com as suas avaliações, com as provas. Pode acontecer de uma ou outra questão estar com problema. É um banco de questões que um programa escolhe e que foram realizadas por muitos professores. Então a gente vai procurar. Vocês não perdem. Se tiver algum problema numa questão que seja verdadeira, essa questão será anulada. Então vamos suave na realização das nossas avaliações, beleza? A vida é curta e a gente tem que extrair o melhor dela e da convivência que ela nos proporciona. Essa é a mensagem do videozinho. Agora eu gostaria de ir para o nosso Kahoot para ver quem venceu. Todas as alternativas levavam a resposta correta. E o nosso pódio ficou assim, ó. Minas Gerais em terceiro, Rondonópolis em segundo, em primeiríssimo lugar, o povo de Contagem. Parabéns, hein? O povo de Minas mandando bem, como sempre, não é? Voltando aqui para a nossa teleaula. Não é aqui, gente. A gente vai partir agora para uma síntese rapidamente dessa teleaula, não é? Então a gente percebeu que a gestão do negócio é fundamental, que ela tem várias ferramentas para serem utilizadas, como o formulário 5W2H, que serve para tudo, como o ciclo PDCA, como o ERP, Enterprise Resource Planning, que você conheceu no Kahoot. Destacamos a importância das vendas, que são estratégicas para qualquer negócio. Falamos que inovar, inclusive 2 blocos foram sobre a inovação, né? Que a inovação tecnológica é fundamental. Que para a gente diminuir o risco do negócio, a gente precisa conhecer bem e compreender bem o comportamento do consumidor e que a gente tem que se preparar para os desafios futuros, tomando conta no mínimo daqueles que estão sob o nosso controle para que a gente seja fortalecido para os desafios que não estão sob o nosso controle. E aí, acabou, né? Eu quero agradecer a vocês e a Deus pela oportunidade de ser o professor da primeira disciplina. De verdade, não me custou nada em termos de esforço, porque a interação foi muito boa com todos. Gostaria de desejar a vocês muito sucesso, que vocês recebam de Deus muitas bênçãos e que encontrem energia, coragem, força, foco e fé para se realizarem plenamente na vida, serem protagonistas dos seus próprios destinos. Tá certo, gente? E deixar uma mensagem, né? Que não falte pão para quem tem fome, nem fome de justiça para quem tem pão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.